Oi, eu sou a Meg, bem-vindo ao nosso canal. Agora relaxa e deixa que eu te conto uma história. A chuva caía impiedosamente no para-brisa do carro prateado e os limpadores mal davam conta. Rodrigo Silveira segurava o volante com firmeza, os olhos atentos à estrada embaçada à sua frente. Ao lado, Marcos Castro, seu sócio e amigo, batucava os dedos nervosamente no joelho. Rodrigo, por que a gente não para em algum lugar? Sugeriu Marcos, ajeitando a gravata. A visibilidade está péssima e ainda faltam 300 quilômetros até São Paulo. Rodrigo negou com a cabeça. O rosto forte, com a barba e o bigode bem aparados, demonstrava determinação. Por trás dos óculos caros e finos, seus olhos cinzentos brilhavam com a frieza de um empresário de sucesso, daqueles acostumados a sempre conseguir o que quer. Temos uma reunião com os investidores amanhã às 9 horas. Ele lembrou. Esse contrato de 50 milhões não pode esperar. Marcos suspirou. Depois de anos de amizade e negócios, ele conhecia bem o caráter de Rodrigo. Era um homem de palavra e de disciplina férrea. O quarentão milionário havia construído um império e valorizava cada minuto da vida como se fosse ouro. Uma tensão de negócios preenchia o ar dentro do carro. No banco de trás, pastas com documentos, o resultado de 3 dias de negociações em Curitiba. Rodrigo passara meses preparando o acordo que levaria sua empresa ao mercado europeu. Lembra de como a gente começou? Marcos perguntou de repente, olhando para a chuva. Também viajando de Curitiba, mas de trem. Rodrigo sorriu. Naquela época, eram jovens recém-formados, ambiciosos e sonhando em conquistar o mundo dos negócios. Quem diria que chegaríamos a lidar com bilhões? Ele respondeu. Apesar de o caminho não ter sido fácil, especialmente nos primeiros anos, Marcos concordou. Lembro de você trabalhando 18 horas por dia, sem fins de semana, sem férias, como se estivesse fugindo de algo. Rodrigo enrijeceu. Marcos às vezes tocava em assuntos delicados, sem perceber. Sim, ele disse, eu fugia do passado, das memórias, da culpa de ter abandonado minha família. De repente, o céu pareceu se abrir. A tempestade desabou com tanta força que o carro tremeu com os golpes das gotas grossas. Rodrigo foi obrigado a reduzir a velocidade ao mínimo. Droga, ele praguejou, permitindo-se, pela primeira vez no dia, mostrar alguma emoção. Onde a gente está? Marcos pegou o celular, mas a tela mostrava a falta de sinal. Sem cobertura. Parece que estamos em algum lugar da província de São Paulo. O GPS indicava que passavam perto de uma vila chamada Ribeira. A estrada serpenteava entre colinas salpicadas de árvores esparsas. Não viam uma cidade há pelo menos meia hora. Campos e pequenas matas se estendiam por todo o lado. De vez em quando, surgiam fazendas abandonadas, resquício de uma época passada. Rodrigo percebeu que continuar a viagem naquele tempo era extremamente perigoso. Ele se lembrou dos noticiários sobre acidentes terríveis nas rodovias durante chuvas fortes. Meses atrás, em um tempo parecido, e não muito longe dali, uma colisão frontal tirara a vida de 4 pessoas. O dinheiro não serviria de nada se não chegassem vivos. De repente, uma luz fraca brilhou adiante. Depois de uma curva, apareceu um pequeno prédio de um andar com uma placa piscando. Restaurante O Sabor da Ribeira. O telhado inclinado e a pintura descascada nas paredes mostravam que o local já tinha conhecido dias melhores. Ali está a nossa salvação, Marcos murmurou, mesmo que não seja muito apresentável. Rodrigo fez uma careta. Acostumado a restaurantes com estrelas Michelin, ele raramente entrava em lugares assim. A última vez que tinha comido em um restaurante de beira de estrada foi há 10 anos, e apenas porque o carro quebrou, mas não havia escolha. Ele estacionou ao lado de um Gol surrado e de uma velha perua pelas placas pareciam ser veículos de moradores locais. Sob a chuva torrencial, correram para a entrada, tentando não molhar demais seus ternos caros. A porta do restaurante rangeu quando Rodrigo e Marcos entraram. Eles foram recebidos pelo cheiro de cebola frita, cheiro verde e algo caseiro e acolhedor. Na pequena sala, havia apenas 6 mesas cobertas com toalhas xadrez. Nas paredes, pendiam fotografias desbotadas de paisagens locais e desenhos infantis, aparentemente trabalhos de alunos da escola local. Em uma das mesas, um homem de jaqueta de trabalho comia algo com a colher. No canto,
Um idoso cochilava com um jornal no colo, uma imagem típica de um restaurante do interior. O ambiente era simples, mas limpo. Nenhuma decoração pretensiosa, mas dava para notar que ali mantinham a ordem e tratavam os hóspedes com carinho. Nas janelas havia vasos de gerânios e ao lado do balcão um aquário com peixes dourados. "Bem-vindos!" ouviu-se uma voz feminina e suave. Uma garota de uns 25 anos, com olhos castanhos e cabelos loiros, se aproximou. Usava um avental limpo, mas visivelmente não novo. Seus movimentos mostravam a naturalidade de alguém que se alegra sinceramente em receber hóspedes. "Entrem, sentem-se onde quiserem." Ela sorriu. "Meu nome é Clara." "O que vão pedir? Vocês se molharam na chuva." Rodrigo olhou em volta. Ele se surpreendeu com a atmosfera especial de conforto e calor que reinava naquele lugar. "Vocês têm um cardápio?" ele perguntou, sentando-se em uma mesa perto da janela. "Claro," Clara respondeu, entregando-lhes uma pasta gasta com várias folhas. "Mas já aviso, aqui a gente serve comida caseira. Nada de pratos sofisticados, mas tudo é fresco e saboroso. E a gente cozinha por amor, não por obrigação." Marcos examinou o cardápio. Sopa de legumes, salada de tomate, filé com purê, panquecas com queijo, pratos simples da culinária brasileira, com preços justos. Nada parecia com os restaurantes caros onde eles costumavam almoçar. "Qual é o prato mais popular de vocês?" Marcos perguntou com interesse. "O que você recomenda?" Os olhos de Clara se iluminaram. "Vocês têm que provar a nossa sopa de legumes com pãezinhos de alho. É a estrela do nosso restaurante. Quem faz é a dona Helena. Ela tem mãos de fada, eu garanto. As pessoas vêm de cidades vizinhas só para provar a sopa dela." "E o que ela tem de especial?" Marcos perguntou com curiosidade. "Não sei explicar," Clara pensou. "A receita parece normal, mas ela faz de um jeito único. Dizem que o segredo é que ela cozinha com amor. Talvez seja verdade." Rodrigo quase protestou. Ele não comia sopa de legumes há 10 anos, preferindo saladas leves e frutos do mar. Em seu mundo de almoços de negócios, não havia espaço para pratos tão simples, mas algo na voz da moça o fez aceitar. "Tudo bem," ele concordou. "2 sopas de legumes com pãezinhos e um café, se tiver." "Sim, farei um café fresquinho." Clara se animou e se dirigiu à cozinha. "Enquanto esperam, querem um chá quente? Vai ajudar a se aquecer depois da chuva." Marcos olhou atentamente para seu amigo. Em 20 anos de convivência, ele nunca tinha visto Rodrigo pedir algo assim em um lugar daquele tipo. Normalmente, ele era muito exigente com a comida e preferia lugares já conhecidos. "Como você está?" Marcos perguntou baixinho. "Não se arrepende de ter parado?" Rodrigo tirou os óculos molhados pela chuva e os limpou com um guardanapo de papel. "Não sei," ele admitiu. "Só estou cansado da viagem e aqui é, de alguma forma, tranquilo. Faz tempo que eu não venho a lugares assim." A chuva continuava lá fora. Dentro do restaurante, fazia calor e estava silencioso, exceto pelo tic-tac ritmado do velho relógio de parede e pelo barulho suave na cozinha. Rodrigo, de repente, sentiu a tensão indo embora. Nenhuma ligação de negócios, nenhuma correria, apenas silêncio e paz. 15 minutos depois, Clara trouxe o pedido. A sopa foi servida em tigelas de cerâmica. E ao lado havia pãezinhos dourados generosamente regados com molho de alho. O aroma era tão apetitoso que o estômago de Rodrigo roncou involuntariamente. "Bom apetite!" a garçonete desejou e se afastou para outra mesa. "Se não gostarem de algo, me avisem na hora." Marcos foi o primeiro a provar a sopa e ficou imóvel com a colher na boca. "Meu Deus!" ele sussurrou. Isso é inacreditável." Rodrigo pegou a colher de forma cética, mas já depois do primeiro gole, entendeu que o amigo não estava exagerando. A sopa era extraordinária, rica, aromática, com um equilíbrio perfeito de acidez e doçura. A carne desmanchava na boca. Os legumes mantinham sua textura, e o caldo tinha uma profundidade de sabor que ele nunca tinha encontrado nem em restaurantes caros. Era algo completamente diferente da comida de restaurante normal. Em cada colherada, ele sentia não apenas a técnica culinária, mas algo mais, como se naquele prato tivessem colocado um pedaço de alma. "Como é possível?" ele murmurou, provando o pãozinho. Ele também era perfeito, fofo, com crosta crocante e miolo macio.
Ambos os empresários comeram em silêncio, completamente absortos na inesperada descoberta gastronômica. Rodrigo, que geralmente tinha uma relação puramente prática com a comida, como combustível para o corpo, de repente sentiu um prazer esquecido, um prazer de criança com uma refeição deliciosa. As lembranças vieram de repente. Ele era um menino sentado na cozinha, vendo sua mãe preparar a comida. O cheiro do cheiro verde, o som do caldo fervendo, a voz carinhosa dela. Rodrigo afastou rapidamente esses pensamentos. O passado era passado. Rodrigo, Marcos disse baixinho quando eles terminaram. Já estive em muitos lugares, provei a comida dos melhores chefes do mundo, mas uma sopa assim eu nunca comi. Rodrigo assentiu. No peito, surgiu uma sensação estranha, uma mistura de surpresa, admiração e algo mais que ele não conseguia definir. Ele teve a sensação de ter provado não apenas comida, mas um pedaço da vida de outra pessoa, da história de outra pessoa. Precisamos agradecer a cozinheira, ele decidiu com firmeza e chamou Clara. Pois não? A moça respondeu. Transmita, por favor, nosso agradecimento à cozinheira. A sopa estava excepcional. Gostaríamos de agradecer o mestre pessoalmente. Clara se animou. Que bom! Dona Helena vai ficar muito feliz. Ela sempre se preocupa se os hóspedes vão gostar, especialmente senhores tão importantes como vocês. Já a chamo. Ela se dirigiu à cozinha e Rodrigo tirou a carteira do bolso. Ele planejava dar uma boa gorjeta à cozinheira. Tal talento merecia reconhecimento. Interessante. Quem será esse mestre? Marcos refletiu. Provavelmente um cozinheiro velho e experiente, tais receitas são guardadas por décadas. Rodrigo concordou, esperando ver um chefe robusto de chapéu branco. Talvez essa pessoa tenha trabalhado antes em bons restaurantes e, por algum motivo, acabou no interior. Ou é um talento local que a vida inteira aperfeiçoou receitas de família. Da cozinha vieram vozes baixas, depois o som de passos. A porta da cozinha se abriu e uma mulher saiu. Rodrigo levantou o olhar e o mundo pareceu parar. Diante dele estava uma mulher frágil, de uns 60 anos, com farinha no avental e um olhar gentil em seus olhos azuis. O cabelo grisalho estava cuidadosamente preso por um lenço. As mãos, calejadas pelo trabalho constante, mas os movimentos mantinham a mesma graça que ele se lembrava da infância. Era sua mãe, Helena Silveira. Rodrigo sentiu a terra sumir debaixo de seus pés. A garganta secou. O coração começou a bater mais rápido e forte. 24 anos, quase um quarto de século, sem ver aquele rosto. O tempo pareceu voltar. Ele era novamente o garoto de 16 anos que viu sua mãe pela última vez chorando, implorando para que não fosse embora, e agora ela estava diante dele, envelhecida, cansada, mas ainda a mesma mãe amada. Boa tarde, a mulher disse timidamente, enxugando as mãos no avental. Clara me disse que vocês gostaram da sopa. Muito obrigada, não é sempre que recebemos pessoas tão distintas. A voz, aquela voz suave e melodiosa que cantava canções de ninar, lia contos e sussurrava, não tenha medo, durante as tempestades. Rodrigo se afogou, tentando controlar as emoções que o invadiam. Marcos dizia algo, agradecendo pelo prato excelente, mas Rodrigo não ouvia as palavras. Ele olhava para a mãe e não podia acreditar que aquilo era real. Ela tinha envelhecido. O rosto estava coberto de rugas. No cabelo, quase não restava a cor castanha que ele se lembrava. As mãos tinham ficado finas. Nelas se viam as marcas do trabalho constante. Mas os olhos continuavam os mesmos, azuis, quentes, cheios de amor pelas pessoas. Obrigado por um prato tão excelente, Marcos dizia. Viajamos muito, mas nunca provamos uma sopa assim em lugar nenhum. Ah, que isso? Helena respondeu envergonhada. Eu cozinho como sei. A receita é simples, da minha avó. Só tento colocar a alma em cada prato. Colocar a alma. Rodrigo se lembrou de como ela dizia isso antes. A comida deve ser preparada com amor, senão não trará alegria. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui? Ele ouviu a voz de Marcos. Ah, já faz 5 anos que o restaurante é meu, Helena respondeu. Depois que meu marido morreu, por uns 3 anos, eu tive que trabalhar onde desse para sobreviver. E depois, vendi a casa de campo e decidi abrir meu próprio negócio. Sempre gostei de cozinhar, então tudo aconteceu assim. O marido dela havia morrido.
Rodrigo sentiu uma mistura estranha de alívio e culpa. Isso significava que o pesadelo não existia mais. Mas por quantos anos sua mãe ficou sozinha? E a senhora tem família? Marcos continuou perguntando, sem suspeitar que tempestade de emoções suas perguntas inocentes provocavam em seu amigo. O rosto de Helena se entristeceu. Eu tinha um filho, ela disse baixinho, mas ele desapareceu. Já faz 24 anos que ele não está mais. Rodrigo cerrou os dentes. Desapareceu. Ela ainda não sabia o que aconteceu com ele. Desapareceu? Marcos se surpreendeu. Ele fugiu de casa aos 16 anos, a mulher continuou, e em sua voz soava uma dor insuportável. Meu marido e eu discutíamos muito naquela época. Ele bebia. Rodrigo não aguentou e foi embora. Deixou um bilhete dizendo que não voltaria mais e realmente não voltou. Rodrigo. Ela pronunciou o nome dele com tanta ternura que o peito de Rodrigo se apertou. Perdoe a pergunta indiscreta, Marcos disse com cuidado. Mas a senhora procurou seu filho? Helena sorriu tristemente. Como não ia procurar? Fui à polícia e contratei detetives particulares. Nos primeiros anos, rodei meio país. Depois o dinheiro acabou e depois da morte do meu marido, ficou muito difícil. Era preciso viver de alguma forma, trabalhar. Primeiro, de faxineira na escola, depois de cozinheira em um refeitório e os últimos 5 anos aqui. Mas eu nunca deixei de esperar. Até agora espero. Rodrigo fechou os olhos. Ele se lembrou daquela noite, 24 anos atrás. Seu pai chegou em casa bêbado, como sempre. Começou mais uma cena de escândalo. Gritos, pratos quebrados, lágrimas da mãe. E então o pai levantou a mão para ela, e algo no Rodrigo de 16 anos se quebrou. Ele se meteu entre os pais, levou um golpe no rosto e saiu correndo de casa. Naquele momento, ele culpava não só o pai, mas também a mãe. Por que ela aguentava aquilo? Por que não ia embora? Por que permitia que aquilo acontecesse? À noite, ele voltou quando os pais dormiam, pegou suas coisas e deixou um bilhete. Não consigo mais viver aqui. Não me procurem. Rodrigo. Ele pensava que estava fazendo a coisa certa. Pensava que a mãe entenderia e também encontraria forças para sair de perto do alcoólatra. Mas, na verdade, ela passou 24 anos sofrendo sem saber se o filho estava vivo. E como ele era? Marcos perguntou. Seu filho. O rosto de Helena se iluminou com um sorriso. Um menino maravilhoso, ela disse com orgulho, inteligente e decidido. Estudava bem, sempre ajudava em casa. Gostava de cozinhar comigo na cozinha. Tinha mãos de fada. Tudo o que ele tocava saía bem. Ela tirou da carteira gasta no bolso do avental uma pequena fotografia. Aqui, olhem, ele tinha 15 anos. Marcos pegou a fotografia e a examinou atentamente. Na imagem, havia um adolescente magro. Rodrigo olhou de esguelha para a foto e se virou. Aquela imagem foi tirada 1 ano antes de sua fuga. Ele se lembrou daquele dia, sua mãe o convenceu a tirar uma foto para uma exposição escolar. Lindo garoto, Marcos disse sinceramente. Certamente se tornou um homem maravilhoso. É o que eu também acho. Helena suspirou. Se ele estiver vivo, claro. Já tem 40 anos, talvez tenha família, filhos, ou talvez ainda esteja bravo com a gente, com o pai dele. E o seu pai? O que aconteceu com ele? Marcos perguntou delicadamente. Ele morreu, a mulher respondeu brevemente. 7 anos depois que Rodrigo foi embora, antes de morrer, ele dizia que o filho o perdoaria, que certamente o encontraria e o perdoaria. Rodrigo sentiu tudo se contrair por dentro. O pai dele morreu há 17 anos e ele nem sequer sabia. Não foi ao funeral, não apoiou a mãe no momento difícil. Nos últimos anos ele sofreu muito, Helena continuou. Entendeu que por causa do alcoolismo dele, o filho tinha ido embora. Várias vezes ele tentou parar de beber, mas não conseguia. Dizia, como vou olhar nos olhos de Rodrigo e voltar? Essas palavras feriram Rodrigo. Então seu pai também sofreu, entendeu sua culpa, e ele nunca lhe deu a chance de se redimir. Deve ser difícil para a senhora sozinha, Marcos disse com compaixão. Helena se ajeitou, tentando parecer mais animada. Nada, eu me viro. O restaurante é pequeno, mas dá para viver. Clara me ajuda. É uma boa moça, se tornou como uma filha para mim, e eu moro aqui em cima. Tem um quartinho? Rodrigo imaginou sua mãe vivendo em um quartinho minúsculo sobre o restaurante.
trabalhando de manhã até a noite para pagar as contas, e ele, enquanto isso, construía seu império, comprava carros e apartamentos caros, voava pelo mundo. Perdoe, ele disse, falando pela primeira vez desde que viu a mãe. Qual é o seu nome? Helena, a mulher respondeu. E o seu? Rodrigo ficou imóvel por um momento. Ele não podia dizer seu nome verdadeiro. Sua mãe o reconheceria imediatamente. Arthur, ele mentiu. Arthur Fonseca. Marcos o olhou sem entender o que tinha acontecido. Por que ele não disse o seu nome? Muito prazer, Arthur. E vocês, de onde vêm? De Curitiba para São Paulo. Estamos a caminho, Marcos respondeu. Há negócios. Ainda é longe, Helena lamentou. Com essa chuva forte, tem que dirigir com cuidado. Tantos acidentes acontecem nesse tempo. Na voz dela, soava o cuidado maternal. E Rodrigo sentiu algo se contrair dolorosamente no peito. Ela se preocupava com estranhos, assim como antes se preocupava com ele. E o que a senhora tem com esses lugares? Marcos perguntou. A senhora nasceu aqui? Sim, a vida inteira nesta terra. Helena assentiu. Nasci na vila vizinha, Ribeira, casei-me lá também. E quando abri o restaurante, eu queria ficar perto dos lugares queridos. A estrada passa por aqui e as pessoas vêm. Ribeira. Rodrigo estremeceu. Isso significava que a mãe dele escolheu de propósito um lugar perto de casa. Helena, Marcos disse com cuidado, a senhora nunca pensou em se mudar para a cidade, por exemplo? Lá tem mais oportunidades? A mulher negou com a cabeça. Para onde eu vou na cidade? A vida inteira eu vivi nestes lugares. Além disso, e se o Rodrigo voltar? Como ele vai me encontrar se eu for embora? Não, eu tenho que estar perto dos lugares onde ele me deixou. Essas palavras atingiram Rodrigo mais forte do que qualquer dor física. Sua mãe ainda esperava pelo retorno dele. Ainda tinha esperança de que o filho fosse se arrepender e voltar para casa. E se o seu filho se tornou, digamos, uma pessoa de sucesso e simplesmente não sabe como se aproximar? Para um homem é difícil reconhecer um erro, especialmente depois de tantos anos. Helena refletiu. Sabe, eu entenderia e perdoaria tudo, ela disse baixinho. Aconteça o que acontecer, ele é meu filho, o único. Eu só o abraçaria e não o soltaria mais. E se ele tiver medo de que a senhora o julgue por tê-la abandonado? Meu Deus, julgar por quê? Helena exclamou. Ele era apenas uma criança. 16 anos. Isso ainda é uma criatura. Claro que eu entendo por que ele foi embora. Quem gosta de ouvir brigas constantes? De ver o pai bebendo? Rodrigo se levantou bruscamente da mesa. Com licença, ele murmurou. Vou tomar um ar. Ele saiu rapidamente do restaurante para a chuva, sem se importar em molhar o terno caro. Suas mãos tremiam. A respiração ficou presa. Por 24 anos, ele se convenceu de que tinha feito o certo, que sua mãe não o entenderia, que ela escolheria o marido bêbado em vez do filho. E, na verdade, ela o esperou todos esses anos. Esperou e acreditou no retorno. Rodrigo ficou perto do carro, respirando fundo o ar fresco e tentando controlar as emoções. Depois de alguns minutos, Marcos saiu. Rodrigo, o que foi? Ele perguntou preocupado. Você está tremendo porque não disse o seu nome? Rodrigo se virou, lágrimas escorriam pelo seu rosto. Marcos, ele disse com a voz embargada. Ela é minha mãe, Helena Silveira. Não a vejo há 24 anos. Marcos ficou chocado por alguns segundos. Sua mãe? Ele repetiu. Minha mãe de verdade. Eu fugi de casa aos 16 anos e nunca mais voltei. Eu pensava que ela não me perdoaria. Meu Deus, Marcos murmurou. E ela não te reconheceu? Por isso você inventou esse tal de Arthur. Eu mudei muito. Barba, óculos, engordei e ainda por cima disse outro nome. Rodrigo, mas isso é inacreditável. Que encontro! Você tem que dizer a ela agora mesmo. Rodrigo negou com a cabeça. Eu não posso. Você ouviu o que ela disse? Ela se culpa por eu ter ido embora e eu... Eu pensava que ela tinha me traído, escolhendo o marido bêbado. Mas agora você entende que estava errado. Claro que entendo, Rodrigo exclamou. Ela era uma mulher jovem. Tinha medo de ficar sozinha com um filho, e eu era um adolescente egoísta e não quis entender. Mais um motivo para contar tudo a ela, Marcos insistiu. Você viu como os olhos dela brilham quando ela fala de você? Ela te ama, Rodrigo. Ela te amou e te esperou todos esses anos. E se ela não me perdoar por tê-la abandonado, por ter ficado em silêncio por 24 anos? Rodrigo,
Ela é uma mãe. Você não ouviu o que ela disse? Ela está disposta a te perdoar tudo, contanto que você volte. Rodrigo ficou calado, lutando com sentimentos conflitantes. Por um lado, ele sonhava em abraçar a mãe, pedir perdão, contar sobre sua vida. Por outro, temia destruir suas ilusões sobre o filho perdido. Eu tenho medo, Marcos, ele admitiu. E se eu a decepcionei? E se ela entender que o filho dela se tornou um egoísta insensível? O que você está dizendo? Marcos se indignou. Você é uma das pessoas mais decentes que eu conheço. É honesto, confiável, justo e bondoso, mesmo que tente esconder. Mas eu a abandonei, Rodrigo repetia teimosamente. Você era uma criança de 16 anos, Rodrigo. Nessa idade, todos cometem bobagens, mas agora você é um homem adulto e pode consertar tudo. Do restaurante, chegava o som de louças e vozes baixas. Rodrigo imaginou sua mãe recolhendo as mesas, se preparando para fechar o restaurante sozinha, como em todos esses anos. Tudo bem, ele disse finalmente, mas eu não sei como dizer a ela. Deixa que eu te ajudo, Marcos propôs. Eu tenho uma ideia. Eles voltaram para o restaurante. Helena olhou com alegria para Rodrigo. Arthur, que bom que você voltou. Eu já estava com medo de que tivesse se sentido mal. Está tudo bem, Rodrigo a tranquilizou. Só queria tomar um ar. Helena, Marcos disse, tirando o celular. Eu tenho um conhecido que procura pessoas. Ele trabalha de forma muito profissional. Talvez ele possa ajudar a senhora a encontrar seu filho. Os olhos da mulher se iluminaram de esperança. De verdade? Mas isso deve ser muito caro. Não se preocupe com isso. Marcos a tranquilizou. Se a senhora quiser, eu posso ligar para ele agora mesmo. Sim, por favor, Helena pediu. Eu aceito tudo. Marcos pegou o celular e fez de conta que ligava para um número. Alô, Felipe? Sou Marcos Castro, sim, eu tenho uma tarefa para você. Busca de uma pessoa desaparecida. Rodrigo Silveira, nascido em 1985. Sim, desapareceu em 2001 da Vila de Ribeira, província de São Paulo. Rodrigo se enrijeceu, entendendo que Marcos estava dizendo seus dados reais. O quê? Marcos continuou. Você já tem informações? Não pode ser sim, eu enviei as fotos para o seu celular. Ele encerrou a ligação e olhou para Helena. Inacreditável. Meu conhecido diz que tem informações recentes sobre seu filho. Agora ele vai enviar as fotos. É verdade? A mulher sussurrou. Marcos abriu a galeria do celular e escolheu uma foto antiga de Rodrigo de 5 anos atrás, onde ele estava sem barba e bigode. A imagem foi tirada em um evento corporativo, quando Rodrigo ainda usava o cabelo raspado, conforme a moda da época. Olhe, ele disse entregando o celular a ela. É seu filho. Helena pegou o celular com as mãos trêmulas. Por alguns segundos, ela olhou fixamente para a tela. Depois, lentamente, moveu o olhar para Rodrigo. Rodrigo? Ela perguntou quase inaudivelmente. Meu filho, é você? Rodrigo tirou os óculos e assentiu. Sim, mãe sou eu. Helena cambaleou e Rodrigo conseguiu segurá-la. Mãezinha, ele sussurrou, e essa palavra veio do coração. Rodrigo, meu menino, a voz dela falhou. Você está vivo. Eu te encontrei. Ela estendeu a mão trêmula e tocou o rosto dele, como se não acreditasse que aquilo era real. Meu Deus, como você mudou completamente adulto, bonito. E então ele desabou. Rodrigo caiu de joelhos diante da mãe e a abraçou, apertando o rosto contra ela como na infância. Me perdoe, mãe, me perdoe por tudo, por ter ido embora, por não ter escrito, não ter ligado. Eu pensava... Silêncio, meu querido! Helena chorava, acariciando a cabeça dele. Tudo passou. O principal é que você voltou? Esperei tanto por este dia. Clara, ao ouvir o choro, correu de trás do balcão e parou, sem entender o que estava acontecendo. Clara, Helena disse entre lágrimas, é meu filho. Meu Rodrigo voltou. A garota juntou as mãos e também começou a chorar de alegria. Parece um conto de fadas, ela sussurrava. Um conto de fadas. Por um bom tempo, Rodrigo e sua mãe não conseguiam se soltar um do outro. Os outros clientes do restaurante olhavam discretamente para a cena emocionante. Alguns até tinham lágrimas nos olhos. Clara, compreendendo a importância do momento, decidiu fechar o restaurante mais cedo para dar privacidade à família. Não consigo acreditar, Helena repetia, sem parar de acariciar o rosto do filho. Você está aqui, está vivo. Está comigo. Mãe, me perdoe, Rodrigo continuou dizendo.
Eu fui um tolo, um egoísta. Eu a abandonei quando mais precisava de mim. Não diga isso. Helena o interrompeu firmemente. Você era apenas uma criança assustada. Eu é que deveria ter protegido você melhor. Eu deveria ter sido mais forte. Marcos, vendo que mãe e filho precisavam de tempo para conversar a sós, se aproximou discretamente. Rodrigo, eu vou dar uma volta pela vila. Fiquem o tempo que precisarem. Quando ficaram sozinhos, Helena levou o filho até a mesa perto da janela onde eles tinham comido. Me conta tudo, ela disse, segurando as mãos dele. Estes 24 anos. Eu quero saber tudo onde você morou. Como se virou? Você foi feliz? Rodrigo começou a contar sua história desde o começo. Falou sobre as noites na estação, sobre a fome, sobre Simão Rocha, que salvou a vida dele, sobre os estudos, sobre a construção de seu império. E você nunca pensou em voltar? Helena perguntou com dor na voz. Eu pensava o tempo todo, Rodrigo admitiu. Mas a cada ano que passava, parecia mais difícil. Eu pensava que você ficaria melhor sem mim, que você me odiaria por tê-la abandonado. Odiar você? Helena balançou a cabeça vigorosamente. Meu filho, não há nada neste mundo que você possa fazer para que eu pare de amar você. Você é meu sangue, meu coração. Mãe, quando o papai morreu, Rodrigo começou. Você não sabia de nada, Helena disse suavemente. Como você ia saber? Eu tentei procurar você, mas não tinha recursos nem contatos. Eu deveria ter estado lá com você. Você está aqui agora, Helena sorriu. Isso é a única coisa que importa. Clara trouxe mais chá e alguns doces caseiros. Depois, voltou a se afastar discretamente. Mãe, Rodrigo disse, eu quero compensar você por todos esses anos. Quero dar a você tudo o que merece. Você já me deu tudo, Helena respondeu. Você me devolveu meu filho. Eu não preciso de mais nada, mas eu quero fazer algo. Este restaurante, por exemplo, podemos ampliá-lo, modernizá-lo, poderíamos transformá-lo no melhor da região. Os olhos de Helena se iluminaram. Você faria isso por mim? Eu faria qualquer coisa por você, mãe. Eu tenho recursos suficientes, contatos, podemos realizar todos os seus sonhos. Helena olhou em volta do pequeno restaurante que tinha sido seu refúgio nos últimos anos. Sabe o que é? Ela disse finalmente. Sim, eu gostaria não por dinheiro ou fama, mas porque seria algo que construiríamos juntos, algo que seria verdadeiramente nosso. Rodrigo sentiu uma emoção imensa. Pela primeira vez em 24 anos, ele tinha uma família com quem compartilhar seus planos e sonhos. Então está decidido, ele disse. Vamos construir o restaurante mais lindo de todo o Brasil, mas vamos manter a essência, a sua culinária feita com amor. E como a gente vai trabalhar juntos? Helena perguntou. Seus negócios são em São Paulo. Eu vou transferi-los para cá, Rodrigo disse sem hesitar. Ou pelo menos a maior parte. Eu quero estar perto de você, mãe. Já perdi tempo demais. Helena começou a chorar de novo, mas desta vez, de pura alegria, eu não consigo acreditar que isso está realmente acontecendo. Acredite, mãe. E tem mais uma coisa que eu quero pedir a você. O quê? Ensine-me a cozinhar. Quero aprender todas as suas receitas. Quero entender o segredo de sua culinária. Helena riu entre as lágrimas. Você se lembra que quando era pequeno sempre queria me ajudar na cozinha? Claro que lembro. Era o que eu mais gostava de fazer com você. Então, a gente começa amanhã mesmo, Helena prometeu. Eu vou te ensinar tudo o que sei. Quando Marcos retornou, ele encontrou mãe e filho planejando entusiasmados o futuro do restaurante, desenhando esboços em guardanapos de papel. Tudo bem? Ele perguntou. Melhor do que bem. Rodrigo respondeu, radiante de felicidade. Marcos, nós vamos construir o restaurante mais extraordinário do Brasil. E eu vou aprender a cozinhar como minha mãe. Ele acrescentou, abraçando Helena. Marcos sorriu. Ele nunca tinha visto seu amigo tão genuinamente feliz. Então, acho que meu investimento neste projeto está garantido. Ele brincou. Claro, Rodrigo riu. Você será nosso primeiro sócio oficial. Naquela noite, quando finalmente tiveram que partir para São Paulo, Rodrigo não queria soltar a mãe. Eu volto no próximo fim de semana, ele prometeu. E cada fim de semana depois deste, Helena disse, eu estarei esperando com a sopa pronta e 1000 histórias para contar. Enquanto se afastavam no carro, Rodrigo se virou para ver o pequeno restaurante até que ele desapareceu de vista.
Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre naquele dia chuvoso e não conseguia imaginar uma transformação mais perfeita. Rodrigo e sua mãe ficaram sem se soltar por um bom tempo. 24 anos de separação, dor e saudade se dissolveram em lágrimas de alívio e alegria. Clara se afastou discretamente para o balcão, dando a eles a oportunidade de ficarem sozinhos. Senta, filho, Helena disse finalmente, sentando Rodrigo à mesa. Me conta tudo. Onde você esteve? Como viveu? Você está bem? Meu Deus, eu sonhei por tantos anos em ouvir a sua voz. Rodrigo pegou as mãos da mãe nas suas. Elas estavam envelhecidas, ásperas pelo trabalho, com veias salientes, mas ainda assim macias e quentes. No dedo anelar, ela ainda usava a fina aliança de casamento, ela não a tinha tirado depois da morte do marido. Mãe, ele começou, e sua voz tremeu. Eu sinto tanta vergonha do que eu fiz. Eu era um menino tolo e só pensava em mim mesmo. Me perdoa por esses 24 anos de silêncio. Conte em ordem, a mãe pediu, sem soltar as mãos dele. Para onde você foi naquela noite? Eu ainda me lembro de cada minuto daquele dia. Rodrigo fechou os olhos, voltando ao passado. Primeiro, eu simplesmente andei pelas ruas da nossa vila. Eu estava furioso com todos, com você, com o papai, com o mundo inteiro. Eu andava e chorava de ressentimento. Eu pensava que ninguém me entendia. Depois, eu cheguei na rodoviária da capital e viajei de ônibus. Depois de carona. No final, eu acabei em São Paulo. Meu Deus! Helena exclamou e as lágrimas voltaram a rolar pelo seu rosto. Um menino de 16 anos sozinho em São Paulo. Meu filho pequeno, onde você morou? O que você comeu? Como você sobreviveu? As primeiras semanas foram muito duras, Rodrigo admitiu, e em sua voz soou a dor daquelas lembranças. Eu dormia na rodoviária com moradores de rua e crianças da rua, em porões de casas abandonadas, onde ratos corriam pelas pernas. No inverno, eu quase morri de frio. A mãe dele ouvia, cobrindo o rosto com as mãos e soluçando de horror. Eu comia o que encontrava. Rodrigo continuou implacavelmente honesto. Às vezes do lixo perto de restaurantes, às vezes pedia esmola. Eu me lembro que, uma vez, fiquei 3 dias sem comer nada, eu desmaiei de fome no meio da rua. Filho, meu pobre menino, Helena sussurrava, se balançando. Eu me virava com trabalhos temporários, descarregava caminhões em mercados por R$ 30 por dia, lavava pratos em restaurantes sujos, carregava sacos. Minhas mãos sangravam, minhas costas doíam, mas eu queria comer. Várias vezes eu caí nas mãos da polícia por pequenos roubos. Você roubava? A mãe dele sussurrou. Pão, mãe. Eu roubava pão porque queria comer. Uma vez, eu roubei um pão em uma loja e o comi no meio da rua como um animal. Eu sentia tanta vergonha, mas a fome era mais forte. Helena soluçou abertamente. Me perdoa, filho. Perdoa por eu não ter protegido você por minha culpa. Você se tornou um menino de rua. Não, mãe. Não chore. Não foi por sua culpa, Rodrigo disse firmemente. Eu escolhi esse caminho. Eu era um tolo orgulhoso e paguei o preço que merecia. Mas depois eu tive sorte, ele continuou, tentando levar a conversa para algo mais leve. Eu conheci uma boa pessoa, o empresário Simão Rocha. Isso aconteceu no mercado, onde eu já estava descarregando caminhões por 1 mês. Ele viu que, apesar de tudo, eu não era preguiçoso, não bebia, não fumava, não falava palavrão como os outros meninos. E o que ele fez? Ele se aproximou e me perguntou, garoto, de onde você é que é tão educado? Você não é daqui, é? Eu contei a minha história. Simão me ouviu e disse, você tem onde morar? Eu respondi que não. Vai trabalhar? Ele perguntou. Vou trabalhar, eu respondi, e ele me levou com ele. Os olhos de Helena brilharam de esperança. Que pessoa boa, mãe! Ele literalmente salvou a minha vida! Ele me deu não apenas trabalho, mas também moradia, um quartinho pequeno, mas quente, no porão da casa dele. Ele me alimentava, me vestia, me curava. Eu já estava começando a tossir por causa daquela vida. Ele se tornou para mim o pai que eu não tive. Que Deus o abençoe, Helena fez o sinal da cruz. Se não fosse por ele, quem sabe? Sim, eu poderia ter morrido na rua ou me tornado um criminoso, Rodrigo assentiu. Ele entendia isso. Ele dizia, Rodrigo, você tem uma boa cabeça e um coração honesto. Eu não vou deixar você se perder. E ele não me deixou.
Me conta mais sobre ele. Simão tinha uma barraca no mercado, vendia eletrônicos, um negócio pequeno, mas honesto. Ele me ensinou tudo, como trabalhar com as pessoas, como contar o dinheiro, como não ser enganado. Mas o principal, ele me ensinou a acreditar em mim mesmo. Rodrigo se calou, lembrando. Sabe o que ele me disse no primeiro dia? Garoto, você pode se tornar quem quiser, mas para isso você precisa de 3 coisas: educação, honestidade e perseverança. Sem educação, você será um escravo. Sem honestidade, um criminoso. Sem perseverança, um fracassado. Ele era uma pessoa sábia, sua mãe sussurrou. Ele insistiu para que eu terminasse o ensino médio por conta própria. Ele mesmo comprava os livros. Ele dizia: você vai trabalhar comigo, mas estudar é obrigatório, é o seu ingresso para uma vida normal. E a faculdade também foi mérito dele. Quando eu consegui o diploma com boas notas, ele me disse: agora, administração, você vai ser um verdadeiro empresário, não um vendedor. Eu não queria. Tinha medo de não conseguir. E ele respondeu: o medo é normal. O anormal é desistir por medo. E você conseguiu entrar? Consegui. Eu estudava de dia, trabalhava de noite. Simão me ajudava material e moralmente. Quando eu chegava em casa depois de estudar e trabalhar, cansado e irritado, ele fazia chá e dizia: me conta o que você aprendeu de novo. Helena ouvia prendendo a respiração. E o que aconteceu depois? O rosto de Rodrigo se entristeceu. Simão ficou doente quando eu tinha 25 anos. Câncer de pulmão. Os médicos disseram que era inoperável. Ele só tinha alguns meses, meu Deus. Nas últimas semanas, eu não saí do lado da cama dele. Ele sofria dores terríveis, mas continuava pensando em mim. Ele chamou o tabelião e me deixou o negócio dele. Eu me negava, dizia que não merecia. E ele respondeu: você merece por sua honestidade e lealdade. Eu não tenho filhos. Você se tornou meu filho. Rodrigo se calou, lutando contra as lágrimas. Antes de morrer, ele me disse: Rodrigo, eu fiz por você tudo o que pude. Agora é a sua vez. Encontre a sua família. Sua mãe em algum lugar espera por você. Não repita o meu erro, eu nunca me despedi dos meus pais. E o que você respondeu? Eu disse que ia pensar, e ele segurou a minha mão e sussurrou: não pense. Haja se não, será tarde. Foram as últimas palavras dele. Helena chorava sem esconder as lágrimas. Mas eu não dei ouvidos a ele. Rodrigo confessou com amargura. Eu o enterrei, peguei o negócio e me afundei no trabalho como em uma armadura. Eu expandia o negócio, abria novas áreas, ganhava dinheiro. Eu pensava que o sucesso abafaria a dor. E abafou? Não, mãe. Quanto mais dinheiro eu tinha, mais vazio eu me sentia. Eu comprava apartamentos, carros, ternos, mas não havia felicidade. Sabe o que era o mais terrível? O quê? Havia noites em que eu acordava suando frio e entendia que tudo o que eu tinha era uma bolha. Sem família. E amigos. Mulheres. Marcos é o único amigo de verdade. O resto são sócios de negócios. E as mulheres? Rodrigo negou com a cabeça. Eu saía com várias, mas assim que a coisa ficava séria, eu fugia. Eu não podia deixar ninguém se aproximar. Por quê? Porque eu tinha medo de perder alguém de novo. Tinha medo de machucar de novo. Eu dizia para mim mesmo: é melhor ficar sozinho do que fazer os outros sofrerem. E como você vivia sem amor? Mal, mãe, muito mal. Sabe, havia noites em que eu acordava suando frio e entendia que tudo o que eu tinha era uma bolha. Sem família. Helena estendeu a mão e acariciou a bochecha dele com ternura. Mas agora estamos juntos, filho. Agora você está em casa. Sim, mãe, Rodrigo sussurrou, se apertando na mão dela. Eu finalmente estou em casa e não vou a lugar nenhum mais. Eu prometo. Clara trouxe chá fresco e se sentou discretamente de lado, sem querer atrapalhar a conversa em família, mas também sem conseguir ir embora, de tão comovente que era aquele encontro. Mãe, Rodrigo disse, agora eu quero cuidar da senhora mude-se comigo para São Paulo. Eu tenho um apartamento grande. A senhora pode? Espera, filho. Helena o deteve. Não se precipite. Este restaurante é a minha vida dos últimos 5 anos. Aqui estão meus amigos, minhas lembranças. E a Clara trabalha aqui. Mas, mãe, é difícil para a senhora sozinha, Rodrigo contestou. A senhora merece uma vida melhor. E quem disse que é difícil para mim? A mãe dele sorriu.
Eu gosto de cozinhar para as pessoas. Ver o rosto delas satisfeitas é a minha vocação. Rodrigo refletiu. Ele estava acostumado a resolver os problemas de forma rápida e radical, mas entendia que a vida de sua mãe não podia ser mudada drasticamente. Tudo bem, ele aceitou, mas eu quero ajudar a senhora a desenvolver o negócio. Esse talento que você tem, o mundo inteiro precisa conhecer. Que talento? Helena se surpreendeu. Mãe, a sua sopa é uma obra de arte. Eu já estive em muitos lugares, já provei a comida dos melhores restaurantes, mas nunca encontrei um sabor assim. Os olhos da mãe dele brilharam de orgulho. De verdade? Claro, Marcos confirmou. Rodrigo tem razão. A senhora tem um talento incrível. E se a gente construir um verdadeiro restaurante aqui? Rodrigo propôs. Bonito, moderno, mas com a sua culinária da alma, a senhora seria a chefe principal e a Clara, a administradora. É possível? Clara perguntou com esperança. Claro que é possível, Rodrigo assegurou. Eu tenho dinheiro e contatos. Vamos fazer deste lugar uma verdadeira atração. E como a gente vai se chamar? Helena perguntou. O Sabor da Ribeira, Rodrigo anunciou solenemente. Parece perfeito. Eu gosto. Sua mãe assentiu. Mas vai ser muito caro, filho. Mãe, Rodrigo disse pacientemente. Eu tenho dinheiro suficiente para construir 10 restaurantes assim, mas eu preciso de apenas um, o seu, um lugar onde eu possa me sentir em casa. Helena refletiu. E se realmente valer a pena tentar? A vida inteira eu sonhei com um restaurante de verdade. Ótimo! Rodrigo se alegrou. Amanhã mesmo eu vou começar a procurar um arquiteto e construtores. Rodrigo, você vai vir? A mãe dele perguntou com esperança. Todos os fins de semana, ele prometeu. E talvez mais vezes eu preciso compensar 24 anos de separação. E nas festas, eu vou para São Paulo, claro, eu vou te mostrar meu apartamento. Vou te apresentar aos meus amigos e colegas. Eu tenho medo de não me encaixar no seu mundo. Helena duvidou. Mãe, a senhora se encaixa em qualquer lugar, Rodrigo disse convencido. A senhora é a mulher mais extraordinária do mundo e eu terei orgulho da senhora. Naquele momento, o celular de Marcos tocou. Com licença, ele disse olhando para a tela. É a minha mulher. Provavelmente está preocupada. Ele se afastou para a janela para falar. Rodrigo e sua mãe ficaram sozinhos. Filho, Helena disse baixinho. Me perdoa por eu não ter saído de perto do seu pai naquela época, por não ter conseguido te proteger. Mãe, não precisa, Rodrigo negou. A senhora fez tudo o que podia, e eu era jovem demais para entender isso, sabe? Ele confessou. Eu tinha muito medo de que, se eu a encontrasse algum dia, a senhora estaria brava comigo. E eu tinha medo de que você não me perdoaria por tê-la abandonado, Rodrigo respondeu. Acontece que nós dois tivemos medo sem motivo. Marcos terminou a ligação e voltou para a mesa. Minha mulher está preocupada, ele explicou. Já estamos a 5 horas de viagem. Rodrigo olhou para o relógio. O dia se aproximava da noite, e eles ainda tinham que chegar a São Paulo. Mãe, a gente precisa ir, ele disse com pesar. Mas eu volto na semana que vem. Eu prometo. Claro, filho. Eu vou te esperar. Ele tirou da carteira um cartão de crédito e o entregou para a mãe. Pegue isto para começar. Rodrigo não precisa, Helena protestou. Precisa sim, ele disse firmemente. É minha obrigação cuidar da senhora. Por tantos anos eu não fiz isso. A mãe dele pegou o cartão com as mãos trêmulas. Obrigada, filho. Rodrigo escreveu seu número de telefone em um guardanapo. Ligue a qualquer hora, por qualquer motivo. De dia, de noite, não importa. Eu sempre vou atender. Com certeza eu ligo, Helena prometeu. Eles se levantaram da mesa. Rodrigo abraçou a mãe por um longo tempo, sem querer soltá-la. Mãe, eu te amo tanto, ele sussurrou. Me perdoa por não ter dito isso por 24 anos. Eu te amo, meu querido, a mãe dele respondeu. Eu nunca parei de amar você. Clara também se aproximou para se despedir. Rodrigo, ela disse, obrigada por ter voltado para a dona Helena. Ela esperou tanto por este dia. Obrigado a você, Clara, por cuidar dela. Rodrigo respondeu. Até a semana que vem. No carro, eles ficaram calados por um bom tempo. Rodrigo olhava pela janela, revivendo o que tinha acontecido. Marcos não ousava quebrar o silêncio de seu amigo. Marcos, Rodrigo disse finalmente. Obrigado. Se não fosse por você, eu nunca teria tido coragem de me abrir com ela. De nada, Marcos respondeu. Eu só via como vocês dois sofriam ela, sem saber se o filho estava vivo. Você?
sem saber se a sua mãe te perdoaria? Sabe? Rodrigo disse pensativo. Por tantos anos, eu me considerei um órfão. E, na verdade, eu tenho uma mãe. A mãe mais maravilhosa do mundo. E agora você tem a oportunidade de consertar tudo. Marcos observou. Sim, Rodrigo assentiu. Eu vou construir para ela o melhor restaurante da província, para que todos saibam que mãe talentosa eu tenho. Ele pegou o celular e ligou para sua assistente. Felipe, cancele todas as minhas reuniões da semana que vem. Sim, todas. Eu tenho assuntos de família. Não, nada de ruim, pelo contrário, assuntos muito bons. Rodrigo desligou e sorriu. Sabe, Marcos, pela primeira vez em muitos anos, o trabalho ficou em segundo plano. Existem coisas mais importantes que dinheiro e contratos. Por exemplo, a família. Rodrigo respondeu simplesmente. Minha mãe me esperou por 24 anos. Agora é a minha vez de mostrar a ela que ela não esperou em vão. Nos dias seguintes, Rodrigo não conseguia se concentrar no trabalho. Os pensamentos voltavam constantemente para sua mãe, para o encontro, para os planos para o futuro. Ele entendia que sua vida tinha mudado radicalmente. Uma semana se passou. Rodrigo foi ver a mãe como prometeu, mas agora não sozinho. Com ele vieram o melhor arquiteto de São Paulo, um designer de interiores e um construtor. Mãe, olhe! Rodrigo mostrava os esboços. Aqui vai ser a sala principal para 60 pessoas. Aqui, a área VIP para hóspedes especiais e esta é a cozinha dos seus sonhos, com os equipamentos mais modernos. Helena olhava para os planos com admiração e um certo medo. Rodrigo, isso é muito caro. Mãe, o filho explicava pacientemente. Eu tenho recursos suficientes. O principal é que a senhora goste. E o que vai acontecer com o restaurante antigo? Ela perguntou. Aqui tem tantas lembranças. Vamos manter tudo, Rodrigo assegurou. Esta mesa em que nos sentamos naquele dia, com certeza vai ficar, e as fotografias nas paredes também. Só que tudo ficará mais bonito e moderno. Nos meses seguintes, o relacionamento deles foi completamente restabelecido. Rodrigo vinha todos os fins de semana e, às vezes, durante a semana, ele ajudava com o projeto do restaurante. Aprendia com a mãe os segredos culinários. Simplesmente desfrutava da companhia dela. Esta sopa a sua bisavó já fazia. Helena contava, mexendo a obra aromática. O segredo é que os legumes precisam ser adicionados em uma ordem certa e a carne deve cozinhar por no mínimo 2 horas e o principal, cozinhar com amor. Rodrigo memorizava cada palavra da mãe. Ele entendia que recebia não apenas receitas, mas um pedaço da história de família da qual ficou privado por tantos anos. Mãe, ele disse uma vez, quando eles cozinhavam o jantar juntos, eu entendi porque sempre me faltava algo. Eu tentava preencher o vazio da minha alma com dinheiro e sucesso. E só o seu amor podia preenchê-lo. Meu tolo, Helena sorriu. O meu amor sempre esteve com você, só que você se esqueceu disso. A construção do novo restaurante avançava rapidamente. Rodrigo controlava pessoalmente cada etapa, sem economizar em materiais de qualidade e equipamentos. Ele queria que tudo fosse perfeito. Rodrigo, a mãe dele dizia, observando o trabalho dos construtores. E se as pessoas não entenderem a nossa culinária? E se não gostarem? Mãe, seus pratos vão agradar a todos, o filho respondia seguro, porque eles têm o ingrediente principal, o amor. Durante esse tempo, Rodrigo tomou outra decisão importante. Ele foi transferindo gradualmente a gestão dos escritórios de São Paulo para seus assistentes, preparando-se para se mudar para perto da mãe. Você tem certeza? Marcos perguntava. O negócio principal é em São Paulo. Marcos, eu entendi o principal, Rodrigo respondia. O dinheiro pode ser ganho em qualquer lugar, mas eu só tenho uma mãe e já perdi 24 anos sem ela. O restaurante O Sabor da Ribeira abriu meio ano depois daquele encontro memorável no dia chuvoso. Para a inauguração, vieram jornalistas, cozinheiros famosos, críticos da capital e até mesmo de outros estados. Helena, vestida com um lindo uniforme de chefe, recebia nervosa os primeiros hóspedes. Rodrigo não saía do lado dela por um segundo, apoiando-a e a animando. Mãe, a senhora vai conseguir, ele sussurrava. Apenas cozinhe como sabe, com a alma. E se não gostarem? Ela se preocupava. Aqui tem gente tão importante. Mãe,
Sua comida é arte. E a arte todos entendem. O primeiro prato servido aos hóspedes foi aquela mesma sopa de legumes com pãezinhos de alho. Rodrigo observava com o coração na mão, enquanto os críticos provavam a criação de sua mãe. Inacreditável! Exclamou um conhecido crítico de gastronomia de uma revista paulista. Isso é verdadeira culinária caseira do mais alto nível. Onde a senhora aprendeu a cozinhar assim? Os jornalistas perguntaram a Helena. Na vida, ela respondeu simplesmente. Eu cozinho desde criança, mas o principal é que eu cozinho para as pessoas que eu amo. E o que este restaurante significa para a senhora? Perguntou um repórter de TV. Não é apenas um restaurante, Helena respondeu, olhando para o filho. É o lugar onde minha família se reencontrou. Aqui meu filho voltou para casa. No final da noite, ficou claro que um sucesso enorme esperava o restaurante. As reservas de mesas começaram a chegar no dia seguinte, e em uma semana a lista estava completa para um mês. Mãe, Rodrigo disse, abraçando a mãe, a senhora conseguiu. Agora o país inteiro vai saber do seu talento. Não, filho, Helena negou. Nós conseguimos juntos, como deve ser em família. Um mês depois, o restaurante entrou para a lista dos melhores estabelecimentos da região, e meio ano depois, escreviam sobre ele em publicações da capital. As pessoas vinham de centenas de quilômetros para provar a lendária sopa de legumes de Helena. Sabe? Rodrigo disse para a mãe no dia do primeiro aniversário da abertura. Eu acho que o avô Pedro ficaria orgulhoso da gente. Claro que ele ficaria orgulhoso, Helena sorriu. Ele sempre dizia, o principal na vida é não perder a humanidade. E nós não perdemos. Clara se tornou administradora do restaurante e se virava bem com suas obrigações. Logo, ela se casou com um professor local e Helena foi madrinha no casamento dela, que, claro, foi celebrado em seu famoso restaurante. Agora eu tenho uma família tão grande, ela se alegrava diante de Rodrigo. Você, Clara, com o marido dela, clientes frequentes que se tornaram quase família. Quem diria que na minha idade a vida mudaria tanto? 2 anos se passaram desde o reencontro da família. Rodrigo transferiu definitivamente a sede de sua empresa para a capital do interior, comprando lá um moderno prédio de escritórios. Filho, Helena perguntava, você não sente falta da vida de São Paulo? Mãe, Rodrigo respondia, eu entendi uma verdade simples. A felicidade não está em onde você mora, mas com quem você está. E ao seu lado, eu sou feliz em qualquer lugar. Marcos vinha frequentemente visitar, trazendo sua família. Seus filhos adoraram Helena e a chamavam de vovó. Vovó Helena, a filha mais nova de Marcos, perguntava: é verdade que o tio Rodrigo uma vez se perdeu? Ele não se perdeu, querida, Helena respondia. Ele só procurou por muito tempo o caminho para casa, mas o principal é que ele o encontrou. Em uma dessas noites em família, Rodrigo confessou à sua mãe: sabe, mãe, antes eu tinha medo de formar uma família. Tinha medo de repetir nossos erros. E agora eu entendo. O principal não é evitar os erros, mas amar e estar perto de quem você ama. Então a gente pode esperar uma nora? Helena sorriu. Pode esperar, o filho prometeu. Mas só uma que ame a sua sopa. E de fato, 1 ano depois, Rodrigo conheceu a médica Beatriz Mendes, que trabalhava no hospital da cidade. Ela veio ao restaurante com colegas depois de um turno difícil e ficou impressionada, não apenas com a comida, mas com a atmosfera de calor familiar. Isto é algo inacreditável, ela disse a Rodrigo quando eles se conheceram. É como se eu tivesse ido visitar minha avó querida. Beatriz, desde o primeiro dia, amou Helena e frequentemente a ajudava no restaurante em seu tempo livre. Mãe, Beatriz começou a chamar a sogra imediatamente. Me ensine a fazer a sua famosa sopa de legumes. Eu quero que o Rodrigo sempre sinta o sabor de casa. Claro, filha, Helena se alegrou. Esta receita deve ser passada pela linha feminina da nossa família. O casamento foi celebrado no restaurante O Sabor da Ribeira. Helena preparou pessoalmente o jantar festivo e o bolo foi decorado com figuras comestíveis, uma família à mesa. E 1 ano depois, nasceu o pequeno Pedro, batizado em homenagem ao bisavô. Helena, segurando o neto nos braços, chorava de felicidade. Rodrigo, ela sussurrava, eu pensava que minha vida tinha acabado quando você foi embora. E, na verdade, ela só estava começando. Olhe que milagre, seu filho. Nossa continuação.
No dia do terceiro aniversário do restaurante, toda a grande família se reuniu. Rodrigo com Beatriz e as crianças, Marcos com sua família, Clara com seu marido e filha, amigos constantes da casa. Helena preparava seus pratos caseiros e as crianças pequenas brincavam entre as mesas, enchendo o espaço de risos e alegria. E Helena já estava começando a ensinar aos netos os fundamentos da culinária. O neto Pedro, com o rosto sério, a ajudava a amassar a massa, e a pequena Inês tentava lavar os legumes na pia. "Viu?" Helena disse a Rodrigo, observando os netos. "Tudo se repete. Você também me ajudava assim na cozinha." "E eu nunca vou esquecer aquele sabor da infância", o filho respondeu. "É por isso que eu reconheci a sua sopa desde a primeira colherada." Em uma dessas noites em família, Rodrigo anunciou seu novo projeto. "Eu quero abrir uma escola de culinária familiar no restaurante", ele disse. "Mãe, a senhora será a professora principal. Vamos ensinar as pessoas não apenas a cozinhar, mas a colocar a alma na comida, a criar tradições de família." "Mas eu não sou pedagoga", Helena duvidou. "Mãe, a senhora é a melhor pedagoga do mundo", Rodrigo contestou. "A senhora me ensinou o principal, amar e perdoar. E estas são as lições mais importantes da vida." A escola abriu meio ano depois e imediatamente se tornou popular. As pessoas vinham de toda a região para aprender a cozinhar, não apenas comida saborosa, mas comida com história, como Helena a chamava. "Cada prato deve contar uma história", ela dizia aos alunos. A história da sua família, das suas tradições, do seu amor. Rodrigo frequentemente assistia a essas aulas, ouvindo a mãe e admirando sua sabedoria. A mulher que a vida inteira viveu na vila se mostrou uma filósofa da vida. Uma vez, uma equipe de filmagem de um programa de TV famoso veio ao restaurante. A jornalista entrevistou Rodrigo e Helena. "Diga", ela perguntou, "qual é o segredo do seu sucesso?" "É que nós não esquecemos o principal", Rodrigo respondeu. "A família é a base de tudo. Sem ela, qualquer sucesso é vazio." "E como vocês viveram tantos anos de separação?" "O amor", Helena disse simplesmente. "O amor de mãe não conhece tempo nem distâncias. Eu sabia que meu filho estava vivo. Eu sabia que ele voltaria." "E o que vocês aconselhariam às famílias que vivem dificuldades semelhantes?" "Nunca percam a esperança", Helena respondeu. "E sempre se lembrem, o lar não é um lugar, são as pessoas que amam você." Depois da exibição do programa, as pessoas que buscavam inspiração, famílias que viviam crises, começaram a vir ao restaurante, não apenas gourmets. O Sabor da Ribeira se tornou um local de peregrinação para todos aqueles que acreditavam na força dos laços familiares. Mas para Rodrigo, tudo isso era apenas a paisagem do principal, daquela felicidade que ele encontrou ao voltar para casa. Cada manhã, ele acordava pensando que podia ir tomar café da manhã com a mãe. Cada noite, ele dormia sabendo que o amavam e o esperavam. "Sabe, filho", Helena disse uma vez, ela já com 70 anos, mas tão enérgica, "às vezes parece que tudo isso é um sonho, que agora eu vou acordar e você não estará ao meu lado." "Mãe", Rodrigo a abraçou, "isso não é um sonho, esta é a nossa nova vida, e eu não vou a lugar nenhum mais." E ele cumpriu essa promessa. Até o fim da vida de Helena, ele esteve ao lado dela, cercando-a de cuidados e amor. E quando ela se foi tranquilamente, aos 82 anos, Rodrigo sabia que ela morreu feliz, cercada por uma grande família amorosa. Em seu funeral, centenas de pessoas se reuniram, não apenas parentes e amigos, mas todos aqueles cujas vidas foram mudadas pela bondade e sabedoria dela. O restaurante. O Sabor da Ribeira continuou funcionando como um monumento a uma mulher extraordinária que acreditou na força do amor de mãe. E Rodrigo, todos os dias, ia até o retrato dela no restaurante e dizia baixinho: "Obrigado, mãe, por ter esperado. Obrigado por ter perdoado e me ensinado a amar." A história da família Silveira se tornou a prova de que o amor é realmente mais forte que o tempo, o orgulho e os ressentimentos. Que nunca é tarde para pedir perdão e começar de novo, e que o caminho mais curto para a felicidade é o caminho para casa, para as pessoas que amam você incondicionalmente. Mais tarde, quando os hóspedes foram embora, Rodrigo e Helena se sentaram na cozinha do restaurante. "Mãe", ele disse, "a senhora se lembra que dizia que a família é como uma árvore? Que sem raízes ela cai."
Lembro, filho. Pois bem, Rodrigo pegou a mão da mãe na sua. A senhora é minhas raízes. E agora a nossa árvore vai crescer e se fortalecer. Ela vai ter novos galhos. Beatriz, Pedro, talvez mais filhos. Mas as raízes sempre serão suas. Helena chorou de felicidade. Como você se tornou sábio, meu menino. A senhora me ensinou a sabedoria, Rodrigo respondeu. Eu só demorei muito para entender. Eles se sentaram em silêncio, desfrutando da proximidade e da paz. 24 anos de separação ficaram no passado. Pela frente estava o futuro brilhante, cheio de amor e esperança. Sabe, Rodrigo disse, eu penso frequentemente. O que teria acontecido se não tivesse chovido naquele dia? Se tivéssemos passado direto pelo seu restaurante? Eu não sei, sua mãe respondeu. Mas eu acho que, de qualquer forma, a gente se encontraria, porque o amor sempre encontra o caminho. Rodrigo assentiu. Ele também acreditava nisso. Acreditava na força do amor, na importância da família, em que em casa a gente sempre é esperado e aceito como somos. Naquela noite, fechando o restaurante, ele olhou pela última vez para o salão. Na parede pendia uma grande fotografia, ele e sua mãe, no dia da inauguração do Sabor da Ribeira, felizes e radiantes. Ao lado, havia uma placa com a inscrição: A família é o lugar onde sempre esperam o seu retorno, mesmo que você tenha esquecido o caminho de volta para casa. Rodrigo sorriu e se dirigiu ao carro. Pela frente estava o caminho para casa, o caminho curto para sua mulher e filho na capital do interior. Mas agora ele sabia que tinha outro lar, o lugar onde a mãe sempre o esperava com uma xícara de chá quente feita com amor. Nos anos que se seguiram, Rodrigo entendeu o principal. A riqueza não são os números nas contas bancárias. A riqueza é a possibilidade de ver a cada dia o sorriso da mãe, ouvir a risada da esposa, sentir os abraços quentes do filho. A riqueza é a família que o aceita como você é e o ama apesar de tudo. O restaurante. O Sabor da Ribeira se tornou não apenas um negócio de sucesso, mas um símbolo de que nunca é tarde para voltar para casa. Símbolo de que o amor de mãe não conhece fronteiras de tempo e espaço. E símbolo de que, às vezes, os encontros mais importantes da vida acontecem nos lugares mais comuns. Por exemplo, em um pequeno restaurante de beira de estrada, onde se cozinha com alma. 5 anos depois da abertura, o restaurante recebeu o prestigioso Prêmio Nacional Garfo de Ouro, na categoria de Melhor Restaurante Familiar do Brasil. Helena, já avó de 2 netos, Rodrigo e Beatriz tiveram mais uma filha, Inês, subia ao palco para receber o prêmio no salão. Sentavam-se centenas de pessoas, donos de restaurantes, críticos, jornalistas, mas o olhar dela buscava apenas uma pessoa, seu filho. Este prêmio, ela disse ao microfone, não pertence a mim. Pertence a todas as mães que esperam por seus filhos, a todos os filhos que procuram o caminho para casa e a todas as famílias que conseguiram perdoar e recomeçar. No salão, não havia um único olhar indiferente, e Rodrigo entendia que aquilo era apenas o começo. Eles tinham pela frente muitos anos para passar juntos, muitos momentos de felicidade para compartilhar. Todo domingo, a família toda se reunia na grande mesa do restaurante. Rodrigo com Beatriz e as crianças, Marcos com sua família, Clara com seu marido e filha, amigos fiéis da casa Helena, preparava seus pratos caseiros, e as crianças pequenas brincavam entre as mesas, enchendo o espaço de risos e alegria. E Helena já estava começando a ensinar aos netos os fundamentos da culinária. O neto Pedro, com o rosto sério, a ajudava a amassar a massa, e Inês tentava lavar os legumes na pia. Viu? Helena disse a Rodrigo, observando os netos. Tudo se repete. Você também me ajudava assim na cozinha. E eu nunca vou esquecer aquele sabor da infância, o filho respondeu. É por isso que eu reconheci a sua sopa desde a primeira colherada. Em uma dessas noites em família, Rodrigo anunciou seu novo projeto. Eu quero abrir uma escola de culinária familiar no restaurante, ele disse. Mãe, a senhora será a professora principal. Vamos ensinar as pessoas não apenas a cozinhar, mas a colocar a alma na comida, a criar tradições de família. Mas eu não sou pedagoga, Helena duvidou. Mãe, a senhora é a melhor pedagoga do mundo, Rodrigo contestou. A senhora me ensinou o principal, amar e perdoar. E estas são as lições mais importantes da vida.
A escola abriu meio ano depois e imediatamente se tornou popular. As pessoas vinham de toda a região para aprender a cozinhar não apenas comida saborosa, mas comida com história, como Helena a chamava. Cada prato deve contar uma história, ela dizia aos alunos. A história da sua família, das suas tradições, do seu amor. Rodrigo frequentemente assistia a essas aulas, ouvindo a mãe e admirando sua sabedoria. A mulher que a vida inteira viveu na vila se mostrou uma filósofa da vida. Uma vez, uma equipe de filmagem de um programa de TV famoso veio ao restaurante. A jornalista entrevistou Rodrigo e Helena. Digam, ela perguntou, qual é o segredo do seu sucesso? É que nós não esquecemos o principal, Rodrigo respondeu. A família é a base de tudo. Sem ela, qualquer sucesso é vazio. E como vocês viveram tantos anos de separação? O amor, Helena disse simplesmente. O amor de mãe não conhece tempo nem distâncias. Eu sabia que meu filho estava vivo. Eu sabia que ele voltaria. E o que vocês aconselhariam às famílias que vivem dificuldades semelhantes? Nunca percam a esperança, Helena respondeu. E sempre se lembrem, o lar não é um lugar, são as pessoas que amam você. Depois da exibição do programa, as pessoas que buscavam inspiração, famílias que viviam crises, começaram a vir ao restaurante, não apenas gourmets. O Sabor da Ribeira se tornou um local de peregrinação para todos aqueles que acreditavam na força dos laços familiares. Mas para Rodrigo, tudo isso era apenas a paisagem do principal, daquela felicidade que ele encontrou ao voltar para casa. Cada manhã, ele acordava pensando que podia ir tomar café da manhã com a mãe. Cada noite, ele dormia sabendo que o amavam e o esperavam. Sabe, filho, Helena disse uma vez, ela já com 70 anos, mas tão enérgica. Às vezes parece que tudo isso é um sonho, que agora eu vou acordar e você não estará ao meu lado. Mãe, Rodrigo a abraçou, isso não é um sonho, esta é a nossa nova vida, e eu não vou a lugar nenhum mais. E ele cumpriu essa promessa. Até o fim da vida de Helena, ele esteve ao lado dela, cercando-a de cuidados e amor. E quando ela se foi tranquilamente, aos 82 anos, Rodrigo sabia que ela morreu feliz, cercada por uma grande família amorosa. Em seu funeral, centenas de pessoas se reuniram, não apenas parentes e amigos, mas todos aqueles cujas vidas foram mudadas pela bondade e sabedoria dela. O restaurante. O Sabor da Ribeira continuou funcionando como um monumento a uma mulher extraordinária que acreditou na força do amor de mãe. E Rodrigo, todos os dias, ia até o retrato dela no restaurante e dizia baixinho: "Obrigado, mãe, por ter esperado. Obrigado por ter perdoado e me ensinado a amar." A história da família Silveira se tornou a prova de que o amor é realmente mais forte que o tempo, o orgulho e os ressentimentos. Que nunca é tarde para pedir perdão e começar de novo, e que o caminho mais curto para a felicidade é o caminho para casa, para as pessoas que amam você incondicionalmente.